pessoal, sou Alex Mantesso e a gente está aqui pelo IF Dicas para falar sobre gestão de negócio e carreira para fotografia. Hoje com a dica sobre como elaborar uma proposta comercial eficiente. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de elaborar uma proposta comercial é o objetivo dela. Ela tem como objetivo informar ao cliente as condições comerciais, definir os parâmetros do trabalho e evitar disputas posteriores. O que é isso? Se eu vou preparar uma proposta comercial, eu não preciso colocar um book da minha vida lá novamente, ele já viu meu trabalho. Eu tenho que pensar em como deixar o mais claro possível quais as condições daquele trabalho, abranger tudo que é importante para aquele trabalho e, principalmente, colocar as informações que evitem com que no futuro exista uma disputa judicial ou que o cliente fique insatisfeito. Por quê? Uma proposta comercial tem um valor de contrato. Se o cliente pegar essa proposta, assinar e te entregar, aquilo está definido como a contratação do trabalho e tem uma série de regras que precisam estar incluídas ali para evitar qualquer problema posterior. Vamos analisar um pouquinho o conteúdo que essa proposta tem que ter. Começando pelo o que está englobado no escopo do serviço. Tomar cuidado com os tratamentos de Photoshop, que às vezes é uma área nebulosa, e ser bastante específico no conteúdo. O que a gente quer dizer com isso? Quando eu montar essa proposta, eu tenho que descrever o que eu estou me propondo a integrar. Quantas fotos, o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ficar, o que está incluído naquele valor. Por exemplo, Photoshop, está incluído ou não está? Eu vou fazer tratamento ou não vou? Essa definição evita com que depois do trabalho entregue o cliente fale: poxa, mas eu achei que você fosse fazer isso. Poxa, mas você não tratou aqui a minha pele. Se não está lá descrito, ele não pode te cobrar. Então é muito importante deixar isso claro, porque se o cliente ficar com dúvida, é você que vai pagar o pato. Por exemplo, as pessoas falam: mas como que você coloca isso na proposta? Nas minhas propostas eu costumo colocar lá, quando não tem Photoshop incluído, que está incluído apenas tratamentos de tonalidade de cor e contraste, e não envolve tratamento invasivo de imagem ou adulteração da cena. O que o cara entende por isso? Não tem alteração na pele, não tem alteração de cena, não tem alteração de nada. Se ele quiser, ele vai ter que contratar. A não ser que no briefing isso esteja definido e eu já incluo na proposta. E ser específico é para evitar dúvidas, Tipo, vou te entregar um CD com imagens. Quantas imagens? Quanto tempo vou ficar disponível para você para fazer esse trabalho? Isso tudo é muito importante. E não esquece de colocar também o que é a parte. O que não está ali naquela proposta que você pode oferecer. Se você pretende vender alguma coisa depois, é importante que esteja também lá. Por quê? Se não está na proposta que eu vou oferecer como complementar, depois fica muito difícil de negociar. Então, tudo que não está na proposta, eu posso colocar lá que não está englobado e que existe um valor para aquilo. Tem muita gente que faz isso em retrato, por exemplo. O trabalho envolve 20 fotos. Fotos extras custam tanto. Ou o trabalho não envolve montagem de álbum. A montagem de álbum custa tanto. O trabalho não envolve Photoshop. E o trabalho de Photoshop custa tanto. Ou a contratação de uma modelo. Não importa o que seja. Já deixa ali descrito. Ainda no conteúdo, quais são as responsabilidades de cada parte nesse processo de criação. E aí você lista quais são as suas responsabilidades e quais são as responsabilidades do cliente. Cada lado tem uma responsabilidade diferente. As minhas vão ser: quanto tempo antes eu vou chegar, que equipe que eu vou levar, quanto tempo eu vou efetivamente ficar lá no local do trabalho, se eu preciso ter alguma estrutura ali, eu vou ter que colocar isso como necessidade do cliente. Por exemplo, vou precisar colocar uma luz para fotografar. Ele precisa me disponibilizar uma área que tenha um ponto de energia. Preciso colocar, uma fotolembrança, uma máquina de revelação de foto. Ele precisa me disponibilizar uma mesa para isso. Se eu vou fotografar ambiente de empresa, aquilo precisa estar organizado, precisa estar limpo. Quem contrata modelo, sou eu ou o cliente? Essas responsabilidades têm que estar descritas na proposta. Quem vai cuidar de cada coisa para evitar problemas depois. Ainda no conteúdo, o prazo de cada coisa, Define o prazo de cada etapa do trabalho. E além disso, você tem que lembrar que tem prazo que não é só sua dependência, você vai depender do cliente para começar a contar o prazo. E não deixe de mencionar o prazo de validade da proposta. O que eu quero dizer com isso? Todas as etapas de um trabalho vão ter um prazo. Então, começa pelo tempo que você vai ficar no local. Depois, quanto tempo você vai levar para entregar as fotos?
Aí você se comprometeu a tratar as fotos selecionadas. Tudo bem, qual é o prazo de tratamento dessas fotos? Mas isso só pode contar a partir do momento que o cliente selecionou. Então é X dias a partir do momento da conclusão da seleção pelo cliente. Vou montar o álbum. Quantos dias a partir do que o cliente me informar que as fotos estão ok? A produção do álbum, tantos dias após a aprovação do layout pelo cliente. Então todos esses prazos são importantes estar na proposta. Um que eu vejo muita proposta não ter e é fundamental é o prazo de validade dela. Por quanto tempo vale aquela proposta? Você enviou para aquele cliente, por quanto tempo ele realmente pode entender que aquela proposta é válida, aqueles valores continuam valendo? Porque depois você muda o seu preço e o cliente fala, não, mas eu tenho uma proposta aqui que tem outro preço. Tá, aí você fala, não, a sua proposta valia por X dias, normalmente 30 dias. Às vezes esse prazo não pode ser de 30 dias. Por exemplo, você vai fazer uma proposta que envolve uma viagem, um deslocamento de avião. Você coloca lá e essa viagem é daqui a um mês. Essa proposta tem que valer por 10 dias, porque daqui a 10 dias as passagens mudam de preço. Então, quando você colocou esse valor, você tem que pensar nisso e em quanto tempo esse valor pode ser mudado ou não. Além disso, colocar os preços na proposta. E nesse aspecto, ser muito claro e objetivo. Se você monta pacote, já coloca os pacotinhos lá com os preços finais, não fica fazendo o cliente fazer conta. E inclua as políticas de desconto se você tiver, né? Então, pensando um pouquinho nesse negócio do preço, não confunda o cliente. Quanto custa? É tanto. Eu já vi gente, é 10 vezes de X, mas se você... Não faz confusão. Ou tem gente que fala, o álbum é tanto, a foto é tanto, mais fotos extras é tanto, e se você montar um pacote tem X% de desconto. Não, coloca lá, o pacote é tanto, o valor do pacote é com tudo isso é esse, e sem isso aqui tudo é aquilo. Fica mais direto e mais prático. Se o cliente tiver dúvida no preço, talvez ele não te ligue, ele simplesmente não te contrate. E se você tem política de desconto por quantidade, se você tem política de desconto por pagamento à vista, isso tem que estar expresso lá, para o cliente já saber. Então, valor R$1.000, em até 10 vezes no cartão, ou 10% no pagamento à vista. O cliente já sabe tudo isso, né? Se isso tem valor de contrato, já está lá especificado também o que ele tem de benefício, e isso pode te ajudar na negociação. Evita o desgaste depois ele te ligar e falar que não sabia, ou mas e se eu pagar à vista? Já está lá. Conforme está na proposta, é 10% ou 5% que você definir. Além disso, eu tenho que pensar que a proposta comercial ela é estratégica. Então eu posso aproveitar o momento para fazer ações para melhorar minha lucratividade. Por exemplo, oferecer serviços complementares e agir oferecendo algo para fazer cross-selling. Ou criar possibilidades de desconto com volumes maiores e gerar upselling. Essas duas ferramentas ajudam muito a eu ter mais lucratividade com o mesmo cliente. O que é isso? Fechei uma festa infantil. Tá, eu ofereço o álbum. Isso é cross-selling, eu estou oferecendo um serviço complementar. Fechei um casamento, ofereço o Trash the Dress, ofereço o ensaio de casal. Isso tudo é cross-selling, é oferecer um serviço além daquele que é o principal para ganhar mais lucratividade. Ou eu posso oferecer upselling, que é isso. O pacote tem 20 fotos, mas se você contratar 25 agora, você tem um descontinho nas fotos extras. Se você contratar 30, você tem um desconto em cada foto extra pelo pacote de 10 fotos a mais. Ou seja, eu estou fazendo ele contratar um volume maior da mesma coisa, isso é upselling, aumentar a quantidade e aumentar o valor com isso. Ok? Uma dica, né? Mantenha as versões anteriores salvas. Por quê? Você às vezes vai ter uma negociação com o cliente, você vai mudando a proposta, os valores. Em vez de você pegar aquela original e mudar o valor e mandar de novo para ele, o que você faz? Guarda aquele histórico. Porque se um dia você precisar mostrar para ele, até entender o processo de negociação, você tem todas lá. Então a versão 1, a versão 2, a versão 3, sei lá quantas, para entender qual foi o processo de desconto e de negociação que você teve com cada cliente. Isso ajuda muito até no próximo momento de negociação. Se um dia você for com aquele mesmo cliente, você vai conseguir argumentar o tanto que você já mudou de preço ou de condição, ou mesmo vai te ajudar num próximo cliente a lembrar como você pensou naquele caso específico. Certo? Com isso a gente fecha essa dica sobre proposta comercial e aí eu queria realmente agradecer vocês a atenção e convidar vocês a participar tanto do canal do IF Dicas, acompanhar as redes sociais, porque a gente vai estar sempre por aqui dando informações tanto sobre gestão de negócio para fotografia, como uma série de outros assuntos que o canal também aborda na área de fotografia. Ok? Obrigado e a gente se vê por aqui.